Nós vamos estar aqui, mas é feriado. O importante é você enganar seu subconsciente com essa história. O que não engana é o futebol que o Atlético está jogando. Eu entendo o contorcionismo do Cuca de ficar buscando nos números uma explicação para atuações muito ruins. Eu entendo o André Salles, o chefe, né, justificar o fracasso, mais uma vez, em cima de fracassos de outros clubes. André Salles é meu editor-chefe, ao respeito que eu estou tratando dele aqui. Não, mas pensando bem, o fulano empatou, o Beltrano também empatou, porque o fulano, o time tal ganhou com placar magro e tal. Não vamos justificar o fracasso, os fracassos constantes do Atlético, a campanha ruim do Atlético, quando a coisa engrossou, com base no que os outros estão jogando. Não dá para ser assim. Eu entendo que o Atlético tem problemas seríssimos, com muitos jogadores contundidos, mas, sinceramente, chega um ponto que algo precisa ser feito. E esse algo que precisa ser feito tem que partir do treinador. Porque as críticas ao elenco, as críticas ao planejamento, elas estão claras e postas. A gente já criticou aqui. O planejamento foi equivocado, só o Thiago que diz que não. Mas o planejamento equivocado, faltou exatamente critério para contratar 3 atacantes e nenhum volante. 3 atacantes e nenhum meia que joga aberto pela direita. Então, fica difícil você elogiar. O planejamento do Atlético foi feito por desculpa, por quem não tinha preparo para fazer. Depois que o Cuca chegou, que o Cuca começou a pensar problemas e está tentando resolver. Agora, não dá para ficar escorando também em problemas, em desfalques, para jogar tão pouco. Quanto tempo eu falo aqui, gente? Desde o ano passado, o Atlético não ganha duelos individuais. Perde praticamente todos. Faz muita falta, não faz falta. É arame liso. Quando é para competir, não compete e fica dependendo todos os jogos de lampejos individuais. Só que o time individualmente rende pouco quando coletivamente não existe. E o Atlético coletivamente não existe. Aí vai, o que eu faço para corrigir isso? Eu vou te citar 2 jogadores aqui. Aliás, eu vou te citar 4 jogadores aqui, um deles reserva. Por que esses caras são titulares hoje, desses 3 primeiros aqui? Meio que na cabeça do Cuca, incontestáveis. Por que o Lianco é titular? Raramente perde duelo, é um cara que tem raça, um cara que entrega pra cacete. Por que o Rubens tem sido uma peça fundamental no time dele? Mesmo sentido. O Igor Gomes, com toda a limitação, é banco, mas tem muitas oportunidades. Por quê? Porque ele entra em campo, cara. O Igor Gomes, gente, você pode criticar a questão técnica dele, a limitação. Sim. Mas é um cara que se entrega pra caramba dentro de campo. E o quarto que eu queria falar... Ele nunca engana. Ele não rouba. Não rouba. E um quarto que eu queria falar, que tá jogando improvisado, tá machucado, mas hoje é titular absoluto. Por quê? Porque ele se mata em campo, que é o Alan Franco. Então, meu irmão, é isso aí. Bola no Coelho e pega no terço, bola no Hulk e pega no terço, e bola no Rony e pega no terço. Falamos é só isso. Ontem, né? Falamos sobre isso. É só ontem. isso, uma pandice desgraçada desse time. O que acontece que o Atlético evoluiu? Não era porque no Campeonato Mineiro eu fui enganado. Mas movimentação, essas coisas não mudam, independe do adversário. Ultrapassagem, chegada em linha de fundo. Então, essas coisas não mudam. Desarranjo total do time. Independentemente do adversário. Então você acha que o Cuca não tem nenhuma culpa? Então ele tem responsabilidade. Claro então que por tem. que ele tem essa responsabilidade? Quando o Léo Jardim identificou que o Cruzeiro era um time pálido, o que ele fez? Mudou completamente o time. Radicalmente o time. Então o Cuca vai ter que fazer umas mudanças e umas apostas, porque do jeito que tá não pode mais. Mas por que você não tá conseguindo ganhar do Santos, que vai lutar contra o rebaixamento, do Grêmio, que vai lutar contra o rebaixamento, do Mirassol, na forma que aconteceu, o Maringá, você não consegue ganhar de ninguém. Mas a gente consegue ter uma resposta do porquê o Atlético ter evoluído? Cara, eu não sei se os caras estão insatisfeitos, eu não sei, que não justifica também. Justifica. Não vamos correr para o treinador, porque o treinador não se expôs. Não sei. Agora, o Cuca também não pode ficar se escorando só na questão do elenco e dos desfalques, mas o elenco é uma ficar justificando as péssimas atuações. O elenco é uma belíssima M. Eu tava assistindo o jogo ontem, o Atlético tinha um volante em campo, que era o Fausto Vera, e um no banco, que era o Patrick. O Fausto Vera, cara, desculpa, o Fausto Vera ontem foi um peladeiro em campo. Mas ele mas ontem ficou escancarado o quanto ele é peladeiro. Nos últimos 15 minutos da partida... Aí foi pelada total. Aí foi uma pelada Você jogava total, ranking em Divinópolis? Né? Não. Você jogou ranca? Mas não é ranca, não. Lá é outro. É que ranca é o seguinte... Na minha rua era na minha terra, ninguém fica em pé. Ranca é o seguinte. Cara, é uma bagunça.
Aí você tem uma bola, ou então uma latinha, ou uma garrafa vazia, PET, você vai chutando. Se pegar em alguém, essa pessoa, se ela estiver de um lado do campo, ela tem que atravessar até o outro lado e encostar a mão na trave. Porque enquanto ela não encostar, ela pode tomar cocão. Ela espirrada. Ela pode tomar cocão, pode tomar uns espancos. Era isso, espirrada. Os 15 minutos finais do jogo tava assim. Era arranca. Então, o Cuca ontem na coletiva dele, ele falou a respeito de manter o modo de jogar. Eu acho que tem que mudar o modo de jogar pelos desfalques que o Atlético vem tendo. O Atlético precisa criar uma fórmula para primeiro parar de tomar gol. Eu fiz um levantamento aqui, antes do Campeonato Mineiro, do Campeonato Mineiro, foram 14 jogos. O Atlético sofreu 13 gols. Agora, depois do Campeonato Mineiro, foram 10 jogos. O Atlético sofreu 10 gols. Nossa. O Atlético em 6 empates. 6 empates. Sendo que 1, 2, 3 desses empates é por 2-2. Cara, 2-2 é um empate assim, daqueles malucos, onde um time ele precisa fazer 3 gols para vencer. Não tem condição. O ataque funcionar e a defesa levar 2 gols é muita coisa. É muita coisa para ficar correndo atrás o tempo todo. Então o Atlético é escancarado que algo aconteceu, e eu vou ter teremos a resposta, algo aconteceu que fez a defesa se tornar extremamente frágil. Hoje podemos dizer que a defesa do Atlético é muito frágil. E como que a gente tratava a defesa do Atlético no período dos 14 jogos? Pô, o Cuca acertou. O Cuca encontrou um sistema defensivo. Sim. Mas tinha volantes também. E aí, 2 desses volantes, um a gente pedia, mas não pode ter mais, porque ele acabou machucando quando ele voltou, que é o Gabriel Menino, e o outro o Alan Franco. Esses 2 jogadores, olha só, o Alan Franco e o Menino fazem muita falta ao sistema defensivo do Atlético. E um deles foi tirado do time pelo próprio treinador. Então o Cuca também tem que aceitar e assumir os erros dele. Isso. E buscar, dentro do time atual, alternativas para primeiro parar de sofrer tantos gols. Tantos gols. O Atlético não sofreu gol contra o Botafogo, contra o Iquique, que é um nada, contra o São Paulo e contra o Cienciano. São esses os 10 jogos do Atlético pós-Campeonato Mineiro. E ele não sofreu gols em 3. Sendo que em 3 jogos também, ele sofreu 2... Não, 3. São 4 jogos, porque contra o Santos também ele sofre 2 gols. Então o sistema defensivo do Atlético hoje é uma baba. Total. É uma baba. Completa. Uma baba completa. O que o Cuca precisa fazer? Eu preciso arrumar um modo para jogar. Ontem ele falou de jogar tentando uma única bola. É problema tentar uma única bola, Thiago? Chama estratégias do futebol. É melhor do que ficar tomando 2 gols do Vitória, 2 gols do Maringá. 2 gols do Santos, 2 gols do Mirassol. Desculpa. Então é mudar a estratégia. O Cuca precisa entender que hoje o elenco dele, que antes era curto, hoje é limitado. A palavra mudou. Antes era curto. Eu não chamava de limitado. Hoje eu chamo ele de limitado. É um time limitado. É um elenco limitado. Hoje, essas peças, sem os 7 desfalques, é um time limitado. Mas quem está à disposição e não rende, né? Também, o Caio. É o cúmulo da ineficiência do próprio Bernard não conseguir ser útil num jogo contra o Maringá. Exatamente. É o dele. Muito bem lembrado. Isso não tá na conta do Cuca. Muito bem lembrado. Tem que dividir não é pegar no pé, né, Valor? Não é, pô. Não é. Um jogo igual aquele. Eu não gostei da escalação do Cuca, tá? De ter entrado com Alonso, Vitor Hugo e Rabelo. Acaba que ele replicou um pouco daquele 3-4-3 que muitos não gostavam ano passado, que era que o Milito entrou numa linha reta com ele, com o Rubens de um lado. Acho que ele esvazia demais o meio-campo quando deixa... o Fausto Vera fez uma partida ruim, claro, mas ele era o único volante em campo. Ele era o único volante em campo, que ele joga no meio-campo ao lado do Scarpa, né, que também pra mim é jogado aos leões com essa escalação do Cuca. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que o Vera jogou mais à frente do Scarpa?
Então. Que isso, então, Cuca? Exatamente. Aí isso eu que acho que Vera, foi né? que fruto. eu até ia falar, o Vera chegou um momento que ele era meia de criação, Meia? pisando Então, na área. Ajuda aí, ué. Aí eu acho que é um pouco fruto dessa escalação que eu não gostei e achei que o time não conseguiu se entender da forma que o técnico desenhou. Enfim, acho que teria sido mais interessante. Eu bati muito no martelo, bati muito na tecla de Igor Gomes. De repente, não estou falando que o Atlético resolveria todas as suas situações, mas eu acho que ficou de uma maneira clara que também não é esse o caminho aqui para o Atlético, que foi muito mal, né? Mais uma vez, falando das responsabilidades do Cuca, ele que disse que não iria voltar a falar de elenco, falou de elenco mais uma vez e adivinhe, acho que vai, mesmo tendo dito que não ia falar a respeito de elenco, vai falar nas próximas. E é um Atlético que ele precisa repensar, porque não vai adiantar. O Atlético não é pior do que o Santos, não é pior do que o Grêmio, não é pior do que o Vitória, não é pior do que o Mirassol, não é pior do que o Juventude, que vai enfrentar agora no final de semana, não é pior do que o Caracas, do que o Maringá. Tá difícil. Não adianta o Cuca falar, jogos apertados, é difícil jogar aqui, jogamos sábado, Cuca. Todo mundo tá assim todo mundo vai ficar assim até o dia 12 de junho. E não adianta. E assim, é preocupante em termos de time. Cara, o Patrick também não serve pra jogar. Aí, quem achou, né? Eu nunca achei o negócio do Atlético com o Palmeiras, com o Paulinho, um ótimo negócio. Com um jogador não sendo útil, pra mim fica menos bom negócio ainda, tá? Mas o Patrick é jovem, ele vê... Tá, mas por que um jovem, igual o caso do Ivan Roman, você desenvolve e ele já conseguiu ser útil em algum momento e o Patrick não? Eu coloco o Patrick aqui no mesmo caso do Bernardo, não tô colocando responsabilidades. Mas o técnico, cara, você tem que desenvolver jogadores, tá faltando gente no seu time. Não adianta ficar rodando aqui nos mesmos. E essa formação que ele colocou ontem, olha, eu acho que os jogadores, eu coloco bastante na conta do Cuca, a bagunça ontem do Atlético. Eu acho que ele inventou uma escalação. Quando ele disse que queria manter o jeito de jogar, pra mim ele muda radicalmente. Radicalmente, também achei. Mais até do que se tirasse de repente o Rony, colocasse o Coelho ao lado do Hulk e colocasse o Igor Gomes pelo lado esquerdo. Não tô falando que funcionaria não, tá? E acho que o Caio tinha que ter entrado ontem, porque isso aqui, o Caio, se o Caio não serve mais pra iniciar um jogo depois de 10 partidas contra o Maringá, tem o dedo do Cuca também no erro de ter trazido esse jogador. Já depois do 10º jogo, desculpa. Então, a gente já ponderou muito aqui, falamos que quem é o maior responsável do Atlético ter um elenco curto, limitado, mesmo com as questões de departamento médico, é o departamento de futebol, são os 4 R's, ponto. Mas o que o Cuca vai fazer daqui até 12 de junho? Chorar e vir reclamar a cada nova coletiva? Não, ele tá à beira do campo, é o maior técnico da história do Atlético, e o torcedor atleticano espera do Cuca neste momento o cara que consiga controlar, Gabriel. Você gosta sempre de dar exemplos, né, de avião, sempre lá do Lito, né? O Cuca, se tem um cara para conseguir resolver os problemas no painel de controle de uma aeronave que está acusando vários problemas, o Cuca tem horas de voo o suficiente no Atlético para conseguir manter minimamente essa nave em um curso para pousar bem no dia 12 de junho. E aí o Atlético se resolver a partir da janela de transferências. Ele precisa resolver isso. O Cuca tem a obrigação de resolver isso. Eu concordo que o principal responsável, ou a principal responsável pelo mau momento do Atlético é a diretoria. Eu não consigo tirar isso dos 4 R's. São eles os principais responsáveis. O Atlético faz um jogo contra o Maringá em que ele tem 2 volantes relacionados. 2 volantes. Ele tem o Fausto Vera e ele tem o Patrick. Isso é uma responsabilidade da diretoria, que prometeu um time extremamente competitivo, um dos melhores elencos do Brasil, e não consegue entregar um elenco que tenha 5 volantes que seja. O elenco tem 4 volantes com 2 lesionados. E aí, um absurdo. O Atlético vive um caos. Mas o Cuca precisa entregar mais. Jogar por uma bola, como bem disse o Elton, não é feio. Pô, joga por uma bola, olha o seu ataque. E a gente ainda tem que lembrar que no jogo de ontem, eu acho
o Atlético, pra mim, foi beneficiado pela arbitragem. Sim. Houve pênalti. Claríssimo. Houve pênalti no Mas Coelho eu achei no que o Vilar. Atlético teve um gol tirado também legítimo no lance do Coelho. Eu achei que aquela bola saiu. Eu achei mas que assim, Eu não, preciso mas de uma tudo câmera bem. melhor. Eu preciso de uma câmera A melhor. câmera que eu consigo vi. ter Não, 100% de certeza. também não. É. A câmera que nós vimos, eu fiquei com essa impressão, tá? Me deu a impressão de que a bola saiu. Entendi. Mas eu preciso ter 100% de certeza. Eu não Então, teve assim, uma câmera que mostrou nós real, estamos né? falando de um lance do Atlético que é questionável, polêmico. O lance do Coelho é um absurdo. No absurdo. O lance do pênalti Sim. Não, escandaloso, a partir do escandaloso. momento, peraí, É. a partir do momento que o VAR te chama e te mostra aquela imagem, não tem como você não dar o pênalti. E eu tinha certeza que ele ia dar o pênalti. Aqui não, eu queria rindo escutar. nervoso. Aqui, eu queria escutar o áudio desse VAR. Eu não sei se já saiu, Brunão, mas assim, cara, o áudio desse VAR deve ser Eu muito até que engraçado. citei no meu vídeo ontem que é uma coisa que você fala. A banca dá e recebe. A banca paga e recebe, exatamente. ué. São as duas coisas. Então, assim, eu consigo... O lance do gol do Coelho, não temos imagens conclusivas pra Sim. gente dizer se saiu ou não. Mas o pênalti é muito conclusivo. Isso, Cara, esse muito é o conclusivo. detalhe. Eu achei que você ia falar que não era pênalti, sabia? Que isso, meu irmão? Eu tinha certeza. Eu falei no meu vídeo, inclusive, ontem lá no Eu Instagram. não vi seu Falou, vídeo eu ontem, eu não vi seu vídeo eu ontem. vi. Pênalti claro, mas claríssimo, escancarado. Acabou o jogo, assim. eu fui dormir. E aí o Maringá tirou uma onda, né? Agradecer a fornecedores de material esportivo e tal. no Porque o perfil cara esticou oficial. a camisa. Eu Como também você não dá um pênalti daquele? Eu também cara? não entendi o motivo de não ter sido marcado. É por isso que eu tô pênalti. falando. Eu quero escutar o que o árbitro respondeu pros meninos do VAR. Os meninos não faz o mostraram. menor- Pô, não- eles fizeram o papel deles. Eu tô te mostrando aí, olha o lance. A camisa sendo puxada. E a camisa, a partir do momento que puxa a camisa, impede e olha que... Tem um áudio aí? do VAR? Ah, maravilha. Tá. Tem um áudio, então já vamos... Eu também não entendi. Vamos ver, daqui a pouco o Daniel vai puxar. Mas antes, só pedindo o pessoal que tá ligado conosco aqui no YouTube, eu odeio ficar pedindo isso, mas é necessário, até porque meu produtor fica brigando comigo, ele xinga até a minha mãe. Então é o seguinte, like, por favor. Tem 30 mil pessoas aqui no YouTube, dá um like, é só dá uma dedadinha aí de leve. E aí pronto, tá feito o like, por favor. E outra coisa, superchat, a gente vai ler alguns aqui. Então pode mandar superchat, que a gente gosta de uma pelica, né? Ah, Hein? muito. Caiu Adoro. uma peliquinha na conta? Então manda, manda aí. Só rapidinho. Manda o superchat aí. Tá muito cômodo. Aqui, o Atlético não pode condescender com tanta incompetência. Com tanta incompetência de quem projeta estádio, com tanta incompetência de quem projeta time, com tanta incompetência de quem tá dentro do campo, que não responde, jogador que tá aí no elenco, é mantido que é legal, é bom de grupo. Aí entra em campo ontem, mas ele fez o gol, que é o Igor Rabelo, mas é um panda. Aí as pessoas mandando mensagem, cara, você falou que o Vitor Hugo chega a fase de jogo, você vê o tanto que eu gosto do Alonso. O Alonso tem grife, mas o Alonso é um zagueiro comum. Tô contigo. Comum. Então o Vitor Hugo, pra mim, é questão pessoal, o Vitor Hugo pra mim tem mais velocidade, e se é pra errar, erra com quem tem velocidade e não tira pé de dividida. O HG, beleza. Sabe? Então assim, aí o Cuca insiste na defesa, não responde. Um zagueiro que não defende é um zagueiro Mas que não isso- faz não, gol. HG, É um mas isso é zagueiro função que do não, meio-campo. que não tem. Peraí, HG, peraí. não, peraí. meio-campo Eu tô falando deixa defesa Não, peraí, exposta. peraí, irmão. Eu tô falando especificamente das atuações de um zagueiro hoje, ontem, ano passado. Você tá pegando em ele 21. pra Cristo, Tô pegando desculpa. pra Cristo. Tá, sim. Sim. Pois é, Sim. eu não acho que injusto. esteja. Tem jogador Eu que não eu acho que gosto, esteja, tem não. jogador que eu não gosto. O Alonso é um cara que não é bom na bola aérea, não é um zagueiro rápido. Não marca tem bem. bom passe, Não marca bem. Como é que você tem um zagueiro, cara, que não é rápido, que não marca bem e que não é bom na bola aérea? Então coloca ele de volante. O volante canhoto. Aqui, presta atenção. Volante canhoto. Clássico, elegante, gel no cabelo. Um panda, porra. E outra coisa, o Fausto Vera escapou. O Fausto Vera é um peladeiro. O Fausto Vera... Agora, a organização chega dessa desculpa, cara. A dívida aumenta todo ano? A dívida aumentou. A cintura Aí do põe o Alonso time é pra mais jogar, dura que tronco estamos de jogando árvore. bem. Não tá jogando bem coisa nenhuma. Esse time tá uma fronha desgraçada e o Cuca tem que mudar. Se tiver que meter um plano Jair Ventura... Mas você que tá esquecendo faça. do meio campo. Que Você tá fa- não, esquecendo não, dos não. volantes que não marcam. Não. Porque Na a verdade, defesa qual hoje volante? só é um Qual buraco. volante? Não, mas quem é Que escalado volante? de volante? Não tem volante. Não, se o cara é escalado de volante, ele tá cumprindo a função de Patrick tá volante. lá no banco. Não, tô falando volante. O principal problema do mas o Atlético Patrick tá hoje... no banco. O principal problema do Atlético hoje é a marcação do meio campo, que deixa essa defesa exposta. Eu também não gosto do Júnior Alonso. Eu compactuo de todas as críticas que você fez aqui a ele agora, HG. Acho que é um jogador que vacila muito,
que sai demais, que muitas vezes não é tão responsável defensivamente. Eu sempre lembro do gol do Flamengo, o primeiro gol do Flamengo contra o Atlético na final da Copa do Brasil no Maracanã. E o Valu vai falar que é o Lianco. Ele tava dando bote lá na ponta esquerda. É só e ver assim, o lance. eu honestamente tenho as minhas restrições em relação ao Júnior Alonso. Mas acho que hoje a responsabilidade maior da defesa do Atlético ser um buraco não é da zaga. É do meio-campo, que é de fato também, nada. Thiago. Não é também não, HG. Não tem como. Se estoura toda a bola na sua zaga, como é que ela faz Tanto que tá todo mundo morrendo. A torcida do Atlético tá aqui, ó. Pedir, pelo amor de Deus, Lianco, volta, vem viver outra vez ao meu lado. Olha só, o Atlético ontem fazia uma saída com 3, né? Isso. Igor Rabelo, Vitor Hugo e Alonso. Aliás, o Igor Rabelo, pelo amor de Deus. É lá que a gente vai chegar. Fazia essa saída com esses 3 jogadores. Igor Rabelo, Vitor Hugo e Alonso. Pra fazer a defesa. Aqui, ó, função estética. O bicho tá pegando. Não, é porque eu perguntei pra ele. Como é que você trata o Igor Rabelo? Ele falou, só tem função estética. Beleza, ótimo, tranquilo. Continuando. Pode quando o Atlético. Ironia é essa, irmão? Quando o Atlético ia defender. Interrompe todo mundo. Quando o Atlético ia defender, defendia com Natanael, Igor Rabelo, Vitor Hugo, Alonso e o Rubens. E o Rubens fazia a esquerda. Aí eu te pergunto. Para fazer esse tipo de movimento se tornar mecânico, você precisa de tempo. Concordo. Você precisa de tempo. Como que eu posso cravar que o Cuca teve tempo, sendo que o Igor Rabelo tem poucos minutos na temporada, o Vitor Hugo é apenas o 3º jogo dele pelo Atlético, se eu não me engano, eu acho que é o 3º ou 4º. Acho que é o 3º. Terceiro ou quarto jogo. Como que você vai fazer essa dinâmica de 5 jogadores, fazer movimentos que tem que ser concatenados, né? Tem que ser corretos, num jogo de Copa do Brasil contra uma equipe que não perdia tantos Era impressão dias. minha, o gramado lá tava também Tava meio queimado, mas, né, vamos entubar essa. Não foi o gramado. Não foi culpa do gramado. Mas você tá entendendo o que eu quero dizer? Que o Cuca, mas quando ele vai tentar fazer... A responsabilidade é dele, é do Cuca, então, é isso que eu tô falando, Ti. O que eu quero dizer é o seguinte, o Cuca vai tentar fazer algo diferente, tentando inovar com jogadores que têm pouca rodagem no atual elenco. Quando eu falo de mudar a postura... O que também é responsabilidade dele. Mas... Se um jogador... Desculpa, é um jogo muito rápido. Se um jogador igual o Igor Rabelo, que estava à disposição no início, depois se lesionou, voltou, enfim... Não tem tanta minutagem, a responsabilidade é dele. Também. Ele não quis colocar. Dele também. O que eu quero dizer é, Cuca, para você mudar hoje o Atlético, você tem que ir pro básico do básico. Aquele que todo jogador já tem os movimentos em campo fáceis. Você tentar fazer uma mudança de saída com 3, defendendo com 5, que o seu volante, que é o Rubens, que é o jogador de meio campo, vai ter que ir para lateral esquerda para criar uma linha de 3 à frente da zaga. Por quê? Tá fragilizada, mesmo assim, defendendo com 3 zagueiros, com o Rubens de um lado, com o Natanael do outro, tomou 2 gols do Maringá. Era simples fazer. Era simples resolver ontem. Mas não é mesmo. No básico. E os atacantes era simples resolver. Não conseguem fazer pressão mais. Não consegue. Nem o Hulk, nem o Rony. O Valu tem total razão quando ele fala, por exemplo, coloca o Caio Paulista na lateral esquerda. Isso. Ai, mas não tô gostando. Isso. Então, irmão, não traça. Da próxima vez não traga. 10 jogos. Já arruma um jeito de resolver. Mas era o Caio Paulista na lateral esquerda, era Alonso e Vitor Hugo na zaga, ou Alonso e Rômulo. Tanto é que ele tira o Rabelo no segundo tempo. A primeira mudança... Amarelado, o cara toma um gol, até toma um gol horroroso. Não é responsabilidade só dele o gol, hein? Não, mas ele tem uma responsabilidade o muito Rubens, grande. Ele aborda a mal, maior né? responsabilidade é dele. O Rubens dá um latifúndio pra essa bola. Cara, mas não, ele pode tem a responsabilidade. deixar o cara dominar Tô com você, Thiago. Ele não foi pode. mole. O Rubens também não pode. Ele foi fofo com o cara. Foi fofo. Aliás, a defesa do Atlético, com exceção ao Lianco, é uma defesa fofíssima. Cara, você tá colocando uma... Eu não vou entrar nessa que você tá entrando. Entendeu? Mas ele porque tem razão. Não, então é só trocar o Alonso, de acordo com vocês. Irmão. Eu falei a defesa. Você tá me escutando aqui o tempo inteiro. Eu falei a defesa. Eu não falei o zagueiro. Caminho errado agora. Não, só diz que a defesa é fofíssima. A defesa é fofa. Eu não discordo dele. Ele tem razão, ué. Com exceção ao Lianco. A defesa é fofa. Não porque é. do meio campo, O que você entende por defesa? Os 4 da linha defensiva? É óbvio. Sim. E mais volantes também. Desculpa, só que deixa eu contar uma coisa. tá defasado de futebol. Beleza. Os volantes, você falou que o planejamento foi bem feito. Os volantes... É o seguinte, meu irmão, quem os volantes planejou... também fazem parte do Eu sistema acabei de defensivo. falar. Vocês não prestam atenção. Acabei de falar. Os 4 linhas de defesa é mais Todo volantes. mundo faz parte do sistema defensivo. Todo mundo faz. Eu sei, gente, eu sei. Só que é o seguinte...
Eu não vou cobrar que o Hulk resolva o jogo e ainda fique se matando em campo, marcando mais do que o Júnior Alonso. Marcando mais do que o Caio Paulista. Tá marcando mais do que o Igor Rabelo. Aí você fala assim, mas por que você não fala do meio campo? Porque não tem. Não, o Atlético então não tem como você cobrar tem. a zaga. Mas, cara, eu tô falando bobagem? Pra mim, não. Eu tô falando bobagem? Não. Então, cara, como você cobrar a zaga numa situação como essa, HG? Vou contar uma coisa pra você. Eu não consigo nem cobrar os Gente, jogadores de zaga. Deixa eu te explicar. Deixa eu abrir os caminhos pra você entender. Tá bom. Com tudo isso que você tá falando, você não pode criticar a zaga, mas tem um zagueiro que ninguém critica. Por quê? Não, ninguém não. A gente Tô falando critica, do Lianco. Tá. Como ele tá falando joga do no Alonso. mesmo setor que nós estamos criticando Igor Rabelo, Alonso. Porque ele tem entrega, tem físico, tem disponibilidade, disposição. Cara, então você tem que desenhar numa lousa pra Não, você entender. A verdade do Lianco é que o Lianco se identificou tão rapidamente com o torcedor do Atlético, que eu acho que o torcedor acha até meio ruim quando a gente fala isso aqui do Lianco. Disso. E eu já fiz algumas ressalvas em relação ao Lianco. Embora eu acho que é um baita zagueiro, tá? Eu considero um baita zagueiro. Não, e é o Aliás, melhor da equipe, disparado. Mesmo naquele jogo contra o Botafogo, que o Atlético já tava nesse cenário que pra mim é crise, tá? O Atlético são 10 gols sofridos em 10 jogos. 10 jogos, isso. Tá? Pra mim já é de crise o cenário do Atlético. Mesmo no melhor desses jogos, que foi a vitória sobre o Botafogo, e que eu acho que o Lianco foi até bem. Eu falei que o Lianco tinha que ir pra seleção, eu aponto alguns problemas do Lianco. Aponto alguns defeitos, algumas coisas que eu acho que ele falha. Por que que o Lianco tem cometido algumas falhas na sua Porque tá opinião? exposta a defesa. Isso, Thiago. Mas eu acho... Opa! Você derrubei o microfone. Você derrubou o microfone. Então, enquanto você Bati vai derrubar o meu dedo. microfone, Bati eu meu preciso dedo. falar de Solução Consultoria pra você que tá ligado aqui no Band News na área. Atenção, atenção. Essa ignorância de ficar dando soco nas coisas. Eu nunca dei soco em nada, Olha cara. aqui, Fala deixa eu